Boa noite a todos. Eu quero preconizar as minhas palavras introdutórias, agradecendo você. Tem sido para mim uma semana muito especial. Eu continuo reiterando as minhas palavras pelas mensagens tão carinhosas que eu tenho recebido. Quantas pessoas desejando ser transformadas, quantas mensagens bonitas de pessoas que desejam voltar aos pés de Cristo. Isso tem enchido meu coração de alegria. É muito bom ter você aqui comigo, eu estou com meu coração com muita gratidão. Muito obrigado pelas palavras tão carinhosas. Nessa noite eu quero estender a minha gratidão, queria mandar um abraço querido para os nossos irmãos de lá do Santa Terezinha. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, que Deus possa abençoar vocês, continuar fortalecendo a vida de vocês, que o Espírito Santo possa estar trabalhando em cada coração. Eu sei que você não está ouvindo essa mensagem por acaso, é porque Deus tem propósitos especiais. Quero também mandar um abraço muito querido para minha irmã abençoada de lá de Fervedoura, Maria, uma pessoa que sempre me tratou com muito respeito, com muita admiração. Eu quero estender a você, ao Lande, o meu abraço, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Hoje recebi também uma mensagem de uma igreja muito querida. Eu tenho um carinho especial pela igreja de Conceição de Carangola, e eu recebi mensagens muito queridas de lá. Irmãos, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, que vocês têm feito por mim. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando vocês de um modo extraordinário. Eu também, neste momento, quero poder agradecer, em nome da pessoa do pastor Bertolino, que mandou um abração aqui para o distrito de Muriaé e para toda a circunvizinhança. Ele tem um carinho muito especial por essa região. Pastor, que Deus continue abençoando você aí. Pode ter certeza que o povo está aqui vibrando, feliz por esse abraço. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar contigo. E que mais uma vez nessa noite nós possamos sentir a presença de Deus. Eu tenho orado por você, clamado a Deus para que o Espírito Santo possa trabalhar em seu coração. Quero agradecer também a minha família. Minha família tem sido uma bênção, tem me apoiado demais. E com isso quero agradecer a todos os meus irmãos, a minha mãe, que é uma inspiração de vida. Que a graça e o Espírito Santo de Deus possa estar com vocês também nesta noite. Mais uma vez, eu quero me calar e permitir que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Creio que será uma noite de grandes milagres, de grandes transformações. E nós iremos hoje aprender mais de Deus através do livro de Marcos. O capítulo escolhido hoje é o capítulo 11. O versículo é do 12 até o versículo 14. E posteriormente nós iremos ler o versículo 20 e também o versículo 21. Quero mais uma vez convidar você a pegar a sua Bíblia. Imagino que alguns já estão com a Bíblia aí na mão, para abrir no livro de Marcos, no capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 14, e posteriormente o versículo 20 e o versículo 21. Se você não está com a sua Bíblia física aí, mais uma vez, eu reafirmo que você pode abrir aí no seu smartphone, e com a Bíblia digital também, eu tenho certeza que vai ser uma bênção você deleitar desse texto tão especial, embora ele tenha um fundo aonde Cristo traz uma lição forte para nós, mas tudo isso será para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Tá ok? Marcos capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 14, e posteriormente o 20 e o 21. A palavra do Senhor diz assim para nós: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, diz a Bíblia. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, diz a palavra do Senhor, senão folhas, porque não era o tempo de figos, diz Marcos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No versículo 20, a palavra do Senhor continua: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou.
O título da mensagem dessa noite é Uma Figueira Sem Frutos. E eu quero extrair lições preciosas através da palavra de Deus. Essa figueira sem frutos, ela tem muito a que nos ensinar. E nesse momento quero convidar você a reclinar sua fronte. Nós iremos orar ao nosso Deus e nós iremos pedir para que nesta noite o Espírito Santo possa mais uma vez usar os meus lábios, para que aonde a minha voz não alcançar, o Espírito Santo possa ir. Aonde as minhas mãos não podem tocar, o Espírito Santo possa tocar nesta noite e operar um milagre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra transmite para nós esperança. E no momento de crise nós precisamos dessa esperança. Nós queremos nesta noite, ó Pai, ser restaurados pelo Senhor, ser mortificados por Ti, ser alcançados por Ti, ó Deus. Mas essa lição também ensina para nós de que para Tuas bênçãos chegar até o nosso coração, nós precisamos arrancar o orgulho, Deus. Nós precisamos arrancar o egoísmo. Nós precisamos arrancar as mazelas dos pecados que consomem o nosso coração. Mas que nesta noite, Deus, aonde as minhas palavras não são capazes, ó Pai, de transformar, de apresentar uma mensagem de forma explícita, que o Teu Espírito Santo possa converter, ó Deus, em algo audível, em algo claro, em algo onde todos possam compreender o Teu interesse e a Tua vontade para essa noite, que é de salvar vidas. Que o Teu Espírito Santo mais uma vez opere em minha vida, para que eu possa transmitir uma mensagem nesta noite para os meus irmãos, amigos, conhecidos e até mesmo aqueles desconhecidos que entram nessa live neste momento. Tudo enfim, eu oro agradecido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, a palavra de Deus nessa noite apresenta para nós uma lição profunda. Nós iremos aprender algumas lições sobre uma figueira infrutífera. E quando nós analisamos este cenário, eu aprendo algumas lições. Esse foi o último milagre que Jesus operou no livro de Marcos. Embora tristemente seja um milagre de advertência. Uma figueira bonita, cheia de folhas, viçosa, mas uma figueira vazia, uma figueira sem frutos. Uma figueira que não prosperava. E com isso eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Para que tipo de figueira você tem sido? Quais são os tipos de frutos que você tem dado? Porque quando nós analisamos a experiência da figueira estéril, ela está em conexão com o templo. E mais uma vez Cristo chama a nossa atenção para o templo. Porque infelizmente nós temos vivido uma época de um cristianismo egoísta, de um cristianismo superficial, de um cristianismo que envergonha o nome de Cristo. E eu quero clamar ao seu coração, para você mesmo, que está distante dos caminhos do Senhor. Cristo tem te dado as mais sublimes oportunidades. Não é o primeiro sermão que você está ouvindo hoje. Foram vários sermões onde Jesus falou ao seu coração. Mas você tem confiado na força dos seus próprios braços. Você tem confiado nas suas competências. Você tem confiado nas suas habilidades. E por isso você tem sofrido. Você tem sido envergonhado. Você está perdendo a sua família. Você está perdendo a sua dignidade. Você está perdendo o respeito e a admiração dos seus filhos. Porque você está se afundando no vício. Porque você não quer saber mais das coisas de Deus. Eu sei que nesta noite eu estou falando para pregadores que foram ativos no passado. Que levaram uma palavra viva de Cristo. Que foram poderosamente usados e usada nas mãos de Jesus. Mas você virou as costas para Cristo, porque você prosperou, porque a sua vida melhorou, porque hoje você tem uma faculdade,
porque hoje você tem um curso superior, porque hoje a sua vida prosperou, você tem bens materiais, e você virou as costas para aquilo que é mais importante, que é a presença e o amor de Jesus em seu coração. A palavra de Deus apresenta para nós neste momento, queridos, de que Jesus ele chega diante daquela figueira estéril. E ele começa a procurar se ali havia figos, se ali havia frutos. E quando ele olha, ele observa, ele começa a analisar e começa a perceber de que aquela figueira, ela o quê? Não dava frutos, queridos. Embora era viçosa, cheia de folhagens bonitas, uma aparência, um estereótipo que enganaria qualquer um. O desafio dessa semana é que você, crente, jogue essa capa falsa de cristão fora. Para que nessa noite Deus possa te dar um novo caráter, um novo coração. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para cristãos que estão afogando numa vida errada, que está traindo a esposa, que está vivendo um casamento destruído. Você também tem sido desonesto nos seus negócios e Deus tem te mostrado isso e você tem fingido de que o Espírito Santo não está falando a sua vida, meu amigo. Essa figueira ensina para nós, queridos, um tempo de oportunidade. E quando eu olho para essa experiência, em minhas próprias reflexões, eu cheguei à conclusão de alguns detalhes. Quando Jesus ele chega e percebe que aquela figueira não produzia frutos, ele amaldiçoa aquela figueira. E a palavra do Senhor apresenta para nós o quê? Que ela secou. Sabe por quê, queridos? Eu entendo isso. Eu entendo algumas questões nesse texto que me chamam a minha própria atenção. Eu acredito de que não era a primeira vez que Jesus houvera se deparado com aquela figueira. Eu não acredito que era a primeira vez. Porque se você se lembrar bem, você que assistiu a nossa live ontem, ali no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 19, mais uma vez, a palavra do Senhor fala sobre o quê? Sobre Betânia e de uma rota que Jesus, ele o quê? Fazia para Jerusalém. Aquela figueira, ao meu parecer, queridos, ela estava na rota em que Cristo fazia de Betânia para Jerusalém. E se você analisar também no livro de João, no capítulo 11, no versículo 1, mais uma vez você percebe ali, Betânia aparece, uma rota onde que se dirigia para Jerusalém. E por vezes, Jesus passou por aquela rota e observava aquela figueira, esperando o tempo para que ela pudesse produzir o quê? Bons frutos. Mas você pode dizer, Edivan, a palavra do Senhor apresenta para nós, segundo Marcos, que aquele não era o período de frutos, no versículo 13. Se não era um período de frutos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? E aqui eu aprendo uma das lições mais profundas no Evangelho de Marcos. Sabe por quê, queridos? Era comum, naquela época, as figueiras, primeiro o quê? Produziam os frutos, para depois produzir o quê? As folhas. Alguns estudiosos dizem que era comum, entre a entre-safra, sempre sobrar o quê? Alguns figos. Mas ele chegou numa figueira que não tinha absolutamente nada. Talvez eu esteja também falando para um cristão, para uma pessoa que não tem dado frutos nenhum, ou que talvez tem todas as possibilidades de produzir frutos, mas nada tem produzido. Sabe o que eu aprendo com essa experiência? É que Deus, Ele chama cristãos para produzir frutos durante o ano todo. Jesus não está te convidando apenas, queridos, para que você seja um bom cristão na campanha de Natal, para que você mate a fome das pessoas apenas no Natal. Cristo não está te convidando você para ser um cristão apenas no período do mutirão de Páscoa. Você não pode ser um cristão apenas na campanha do agasalho, no período frio.
Jesus tem convidado pessoas que sejam cristãs autênticas, que vivam o evangelho verdadeiro. Meus amigos, nessa oportunidade, quando eu olho para esse cenário, eu fico a me perguntar: que tipo de cristãos nós temos sido? Que tipo de cristão você tem sido? Você tem produzido folhas ou você tem produzido frutos? Porque aparentemente a sua vida parece estar maravilhosa com Deus, porque você acostumou com o tradicionalismo, mas você não prega o evangelho, você não fala do amor de Jesus para as pessoas, você não dá um bom testemunho, e você imagina que a sua vida espiritual está muito boa. Isso pode te levar ao quê? A sequidão espiritual. E por isso Cristo, nesta noite, convida você a permitir que uma restauração seja feita na sua vida, querido. Você não pode ser o tipo de cristão que apenas vive um cristianismo de fachadas. Mas você precisa ser um cristão autêntico. Você precisa ser um cristão verdadeiro. Um cristão firme na palavra de Deus. Esse período de pandemia tem ensinado para nós algumas lições preciosas. E talvez hoje você entrou nessa live pela primeira vez, porque Jesus quer dar um recado especial para você. Porque eu sei que nessa noite eu estou pregando para pessoas que já foram curadas por Deus, que já esteve de frente com a morte, e Deus concedeu você uma segunda chance, uma segunda oportunidade, um segundo convite, e você tem brincado com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com as chances de Deus, e você não tem tomado uma decisão na sua vida. Eu estou falando para você mesmo, que esteve à beira da morte, e você imaginava que o seu caso não tinha mais solução. Satanás já estava com a faca no seu pescoço, porque ele queria que você suicidasse. E Jesus colocou uma pessoa no seu caminho, para tirar você dessa cilada do maligno. E você hoje, malmente abre a Bíblia, você parou de orar, você não tem comunhão com Deus, você não tem um estilo de vida cristã. Até quando você acha que a misericórdia de Deus irá durar para você? Você não sabe até quando você vai sobreviver, meu amigo, minha amiga. Talvez essa seja a sua última semana, a sua última chance. Eu não estou aqui nesta noite para fazer nenhum tipo de juízo de valor. Isso não cabe a mim. Mas eu queria que nesta noite você pudesse refletir um pouco. Será se durante essa pandemia, queridos, não morreu nenhuma figueira que estava vivendo o tempo da oportunidade, mas que nada produziu de bons frutos para a causa de Deus? Porque não tinha um coração solidário, porque não era uma pessoa humilde, porque era um cristão rancoroso, porque o bojo desse texto apresenta que Cristo espera de nós o perdão. E talvez eu esteja falando para alguém que se diz cristão e que se imagina bem na fé, mas que não é capaz de perdoar o seu irmão, de perdoar o seu amigo, de perdoar o seu familiar. E por isso Deus está apelando ao seu coração. As coisas estão modificadas para que dessa forma você possa abrir os olhos, para que você possa entender os planos de Deus. Eu vou dizer para vocês algo com muita sinceridade no meu coração. O cristianismo é conhecido como a maior religião mundial. Mas eu quero dizer para vocês de que os cristãos talvez sejam os seres mais ingratos que existem. Eu me ancoro nas falas de Mahatma Gandhi, quando ele dizia o seguinte: eu gosto mesmo é de Jesus,
Mas eu não gosto de vocês, cristãos, porque vocês são diferentes de Jesus. E talvez, queridos, esse seja o nosso grande problema. A diferença que nós temos para o nosso Criador, para o nosso Salvador. E eu quero te dizer nessa oportunidade, se você não aceitar Jesus, você vai morrer. Mas que é isso, Edivan? Você está falando que eu vou morrer se eu não aceitar Jesus? Você vai morrer. Não porque Jesus te matou. Sabe por quê? Porque a única fonte de vida que existe é em Jesus. Em nenhum outro ser no universo você vai encontrar uma fonte de vida, a não ser em Jesus. Mas nessa noite Ele está te dando a oportunidade para fazer de você uma figueira infrutífera e transformar você numa figueira produtiva, num cristão de verdade. Edivan, mas eu não consigo, a minha vida está difícil. Um número, queridos, que está aqui, nessa tela, pode mudar a sua história. Eu estou aqui nessa noite, não para te julgar, mas para te ajudar a você encontrar o caminho da salvação, para que você possa encontrar a Cristo. Mas Edivan, eu conheço muito pouco de Jesus. Eu vou te dar o estudo bíblico. Você vai conhecer sobre as maravilhas de Jesus. Você vai aprender de Jesus. Mas talvez eu esteja falando para alguém que já conhece Bíblia, já conhece Jesus, mas ainda não tomou a decisão. O que você está esperando, querido? O que você está esperando, querida, para tomar uma decisão? Porque Satanás sempre irá colocar no seu coração que você não está pronto, que a hora não chegou, que você é novo demais, que você pode aproveitar a vida. E o tempo passa, e você acaba não experimentando os milagres de Deus. Eu não estou falando nesta noite que ser cristão é não enfrentar nenhum tipo de desafios. É não enfrentar nenhum tipo de tristeza. É não enfrentar nenhum tipo de rancor, de dor, de lutas. É difícil. Mas Cristo vai modelando o caráter. Ele vai transformando. Porque quando você cai, Ele te levanta. Porque quando você chora, Ele te consola. Porque quando você olha que tudo está perdido, Ele te dá um novo horizonte, uma nova chance, um novo caminho, uma nova vida, um novo projeto. Mas essa oportunidade um dia vai passar. E se você não tomar essa decisão hoje, amanhã já pode ser tarde demais. Nós analisamos nessa noite uma figueira. Bonita, viçosa. Aos olhos parecia perfeita. Mas na verdade, essa figueira era uma figueira que não dava frutos. Eu aprendi sobre a história de uma mulher chamada Susan Boyer, escocesa. E Susan foi participar de um evento de calouros chamado Britain's Got Talent. E foi um evento quando Susan Boyer chegou lá no Britain's Got Talent. Eles olharam para ela e falaram, não tem chance nenhuma. As pessoas começaram a rir dela. Sabe por quê? 47 anos. Solteira. Nunca tinha beijado ninguém. Fora dos padrões de Hollywood. De uma família humilde. Tinha 9 irmãos, desempregada. Aparentemente, os jornalistas a apresentam como uma pessoa feia. Parecia que não produzia fruto nenhum. E quando ela chegou no palco do Got Talent, eles olharam para ela e começaram a rir quando ela disse, eu vou ser uma cantora.
Muitos pensavam, não tem condições nenhuma. Quem olhava para uma história de uma mulher que quando nasceu faltou oxigênio no cérebro, teve dificuldade para aprender na escola, sofreu muito preconceito pelo corpo que tinha. E para muitos, Susan não daria em nada. E a sua mãe falava com ela assim, olha, vá cantar, você tem chance de desenvolver, de crescer, de se tornar uma boa profissional. E ela esperava, e ela resistia, e ela não ia, ela tinha medo. Até que a sua mãe faleceu. E ela, impulsionada por um desejo da mãe, ela resolveu ir para o Brightness Got Talent. E quando ela chegou lá, alguns olhavam e não via nela possibilidades nenhuma. Mas quando ela abriu a boca e ela começou a cantar, a sua história mudou. O mundo começou a conhecer sobre a sua história. No YouTube, naquela época, em 2009, que não tinha a mesma capacidade tecnológica de hoje, de acessibilidade. Em 8 dias, 100 milhões de visualizações. Uma pessoa desempregada, rejeitada, sofria preconceitos, mas que decidiu vencer os seus medos. Eu sei que nessa noite eu estou falando para pessoas que pensam, eu não vou vencer, porque eu sou feio, porque eu estou acima do peso, porque eu tenho uma deficiência. Mas eu quero te apresentar um Cristo que acredita em você, que pode transformar a sua vida. E Ele aguarda o seu passo de fé, a sua coragem para mudar a sua história. Eu já falei que você pode fazer parte da maior história de evangelização que o mundo já viu. Há quantos anos Deus espera para a sua mudança? 10, 15, 20? Eu quero te dizer de que esse momento chegou. E se você ligar no número 32 991 13 41 96, Deus vai te dar um novo norte. Você vai estudar a Bíblia, você vai conhecer a Jesus, e Deus pode transformar aquilo que era ruim, aquilo que aos olhos humanos eram feio, porque eu sei o que é isso. Por diversas vezes eu fui reprovado na escola, e as pessoas diziam que eu não chegaria a lugar algum, mas hoje eu estou aqui falando para centenas de pessoas, porque eu vivi, porque eu sei o que você passou, e eu posso te dizer e afirmar que Deus pode mudar a sua vida. Susan Boyle, ela sentia, eu sonhei que um dia eu poderia mudar o inferno da vida em que eu vivia. Era essa a letra da música, e eu posso te dizer nessa noite, Deus pode mudar o inferno de vida que você tem vivido, mas para isso você precisa permitir. Aquela figueira secou, porque ela não se permitiu mudar, porque isso significa o povo judaico, mas nessa noite não pode significar você, porque você pode dar frutos. Deus pode alcançar o seu coração nessa noite. Talvez você, querido, não seja bonito, não tenha aparência de Hollywood, você não tem folhas, mas você está cheio de frutos, e é isso que Jesus quer. Transformar o seu coração e fazer de você uma nova pessoa, um novo ser humano. Lute pelos seus sonhos, porque Deus é com você. Hoje Susan Boyle virou uma milionária. A sua fortuna está em torno de 35 milhões de euros. Ela doou casa para a família. Hoje ela canta no coral, ela ajuda as pessoas, ela canta no coral da igreja.
Porque quando você confia no poder de Deus, Ele muda a sua história. Por que ela desenvolveu daquela forma? Porque ela tinha um coração aberto para servir o próximo. E talvez esse seja o nosso mal. Nós queremos apenas para nós. Nós iremos ouvir um louvor neste momento. É o tempo de você passar o WhatsApp. É o tempo de você rasgar o seu coração. Eu sei que algumas lágrimas já estão correndo. Mas Deus precisa de mais. Ele precisa de uma resposta. E eu vou ficar esperando o seu contato. E eu sei que Deus, nessa noite, pode operar o milagre que você precisa. Deus seja louvado. A Paula Chacon vai estar cantando. E quando ela estiver cantando, abre o seu coração para Deus, para que Ele possa fazer uma grande obra. Esse é o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Quando a culpa o destrói, você se esqueceu, mas eu nunca desisti de o buscar, filho. O que já passou não importa para mim. O que você fez, eu deixei naquela cruz. Mais uma vez, hoje venho procurá-lo e pedir. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o teu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. Antes de você nascer, o seu nome já escrevi em minha mão. E sei que o momento enfim chegou. Meu sangue verti, minha graça o alcançou e o salvou. E hoje eu quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o seu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. Deixa eu ser aquele que entende a tua dor. Deixa eu ser amigo e aceita o meu amor, até que eu volte pra levar você comigo. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o seu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. Nova vida em mim
deixa eu ser teu Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Que nessa noite você deseje mudar esse inferno de vida que você tem vivido e se transformar em uma nova pessoa. Nós iremos orar. Eu recebi um pedido aqui e vejo urgência nesse pedido. A irmã Eleni pede oração para o Wesley, infelizmente com Covid, está na UTI em Vitória. Ela pede também para o esposo de Priscila, pelo Beto, Antônia, sua tia, que infelizmente acabou de descansar, a Ingrid, a Antônia, a família da Marli Matos, a Luciana e a Morim, os vizinhos dela. Por isso que esse apelo é tão urgente. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo hoje. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, ó meu Pai, a sua palavra tem hora que é tão profunda que ela chega a cortar os nossos corações. É a resposta de um pai que jamais deseja perder os seus filhos. Eu sei, meu Deus, de que nesta noite muitas pessoas me ouvem. Alguns fracos, alguns desanimados. Mas eu sei que nessa noite nasceu a esperança em muitos corações. Porque o Senhor é capaz de fazer de uma planta infrutífera ser a maior produtora de frutos para o mundo, Deus. Eu queria que nessa noite, mais uma vez, o Senhor pudesse operar um milagre, Senhor. Esteja também com o pedido da irmã Eleni. Não é fácil. Algumas pessoas descansaram, outras estão na UTI esperando uma resposta do Senhor. Mas que nessa noite, Deus, o Senhor seja a resposta para aqueles que esperam em Ti. O Senhor possa cuidar das famílias enlutadas. O Senhor possa cuidar dos enfermos, dos casais que estão se separando. Ó meu Deus, para aqueles que estão cada dia mais distantes da Tua luz, que o Teu Espírito Santo possa brilhar mais forte em seus corações. É tempo de clamar ao Senhor, de buscar resposta. Mas que nessa noite eu tenho a certeza de que muitas pessoas foram alcançadas pela Tua palavra. Continue nos dando paz, segurança em Cristo e fortalecendo a nossa fé. Eu que oro e entrego cada pedido nas mãos de Cristo Jesus e oro nesta noite. Amém. Meus amigos, muito obrigado. Que o Senhor abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta às 19h30. Pela graça de Deus, mais uma vez, iremos ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe e que você tenha uma ótima noite. Determinado, carrega sua cruz.
sou